Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E mesmo você que não me considera amigo, mas seja abençoado. Deus tenha compaixão de você, como Ele teve e tem tido comigo. Veja, todo dia eu peço ao meu Deus, me dá a direção para falar, para ensinar aquilo que o Senhor quer que as pessoas entendam. Eu tenho certeza, fé, convicção de que quando nós falamos aqui, algumas pessoas, muitas ou poucas, talvez uma, pelo menos uma, vai entender, vai ouvir, vai complicar, vai escutar e vai ser salva. E é isso que eu quero. Se nós conseguirmos alcançar uma única pessoa em todo este mundo, já valeu a pena o trabalho, todo o trabalho que nós desenvolvemos. E eu queria que você soubesse de uma coisa, minha amiga, meu caro amigo. O texto que nós vamos ler é um texto simples, fácil de entendimento. Não precisa nem ser espiritual para poder entender, porque qualquer pessoa, um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto, qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa iletrada, é isso mesmo, uma pessoa analfabeta, sabe, pode entender essa palavra, esse discurso do Senhor Jesus. E foi o texto que mais eu explorei durante todo o meu trabalho de evangelismo na Igreja Universal do Reino de Deus. Desde que ela começou, desde quando nós começamos, esse texto aqui tem sido um texto que eu tenho batido muito, porque dele vai depender salvação eterna ou perdição eterna. Mas quem tem ouvidos para escutar, não para ouvir, nós vimos ontem que quem escuta presta atenção, está atento ao que está escutando, avaliando, pesando as palavras, porque as palavras são espírito. Quer a pessoa seja de Deus ou não, quando ela fala, ela está passando o espírito que ela tem. Imagine a palavra de Deus, o espírito da palavra de Deus. Então, quando nós ensinamos essa palavra, nós temos a certeza que pelo menos uma pessoa vai escutar e vai colocar em prática. Olha só, Jesus disse, você pode ler comigo, se você tem a Bíblia aí, Mateus, capítulo 7, e o versículo 24. Jesus disse assim: todo aquele, pois, olha só, como a gente deve ler as Sagradas Escrituras. Todo aquele, pois, quer dizer, vírgula, depois vem uma outra vírgula, antes vem uma outra vírgula. Todo aquele, está falando todos, bons e maus, justos e injustos. Todo aquele, todo, 100%. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que escuta estas minhas palavras
e as pratica, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei, equipará-lo-ei ao homem prudente. Quem escuta é prudente. Prudente é a pessoa que pensa, é a pessoa que pesa, é a pessoa que raciocina. Antes de tomar uma decisão, a pessoa pensa. Isso é ser prudente. Porque uma decisão pode fazer você feliz ou fazer você infeliz. Por exemplo, casamento é uma decisão que se toma, né, quando se é solteiro, descomprometido. Então, quando uma pessoa empenha a sua palavra num casamento, no matrimônio, no sagrado matrimônio, então, ela antes pensou, raciocinou, ela pesou, avaliou e depois, então, ela casou ou não casou. Então, mas como é que a gente pode tomar uma decisão, por exemplo, num casamento? Você empenhar a sua palavra para com outra pessoa e viver o resto da sua vida em função daquela pessoa. Como é que você pode fazer isso? Primeiro você tem que conhecê-la, não é? Como é que você conhece uma pessoa? Como é que você conhece uma pessoa? Suponhamos que essa pessoa mostre para você fotografias dela toda bem arrumada, bacana, e não fala nada. Você vai conhecer essa pessoa? Não. Você vai ver só a figura, mas você não vai entender, você não vai perceber, você não vai pegar o espírito dela. Porque nas nossas palavras, nós carregamos espírito. Então, quando a palavra vem de Deus, ela traz vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Mas quando a palavra não vem de Deus, vem do inferno, ela traz dúvida, medo, insegurança. Ela traz dor. E às vezes essa dor é por toda a vida. Olha só, Jesus disse, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. Essa casa é a vida da pessoa. A rocha é Jesus, porque as palavras vêm da rocha, que é Jesus. E você, então, vai construir a sua vida de acordo com a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra de quem morreu por você, por mim, por todos nós. É a palavra dele. Então, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente bebe do Espírito de quem falou. Quem é? É o Espírito Santo, é Deus. Nós bebemos daquele que falou, que pronunciou, que profetizou, que determinou. Então, minha amiga e meu caro amigo, quando nós bebemos da palavra de Deus, conhecemos, então, o Espírito de Deus. Conhecemos porque ouvimos as suas palavras. O Espírito de Deus é maravilhoso, é magnífico, é glorioso. Então, nós sabemos quem é o Espírito Santo.
nós temos conhecimento. E quem tem juízo quer ter esse espírito dentro de si, para que, assim como ele fala e guia tanta gente por esse mundo afora, milhões e bilhões de pessoas, imagine ele dentro de nós para guiar os nossos pensamentos. Então, as nossas palavras vão estar de acordo, pautadas, sustentadas na palavra dele, no nome dele, no espírito dele. Então, no caso do casamento, que eu gosto de falar muito do casamento, porque o casamento você sabe que o casamento foi a primeira instituição que Deus criou na Terra, não foi a igreja. A primeira instituição que Deus criou foi o casamento, quando trouxe a Eva para Adão. Então, quando a gente escuta as palavras de Deus, então a gente presta atenção, a gente atenta para elas, a gente coloca em prática, procura colocá-la em prática. Se a gente não entende, a gente vai procurar saber. Oh, meu Deus, eu não entendi isso aqui. Me diga, me explica. E eu não sei quem pode me explicar isso. O eunuco, o etíope, eunuco, que ia voltando para sua terra, ele estava lendo lá em Isaías, e capítulo 53, e ele não entendia. Então, o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo mandou Filipe. E Filipe foi até ele. O Espírito Santo guiou Filipe para falar com este homem e explicar a palavra dele. E Filipe o fez. Falou sobre Jesus, que o capítulo 53 de Isaías fala sobre Jesus, é a profecia sobre Jesus. Então, o próprio etíope decidiu, vem cá, quem me impede de ser batizado? Então, me batiza aí. Então, houve água ali no meio do caminho e Filipe batizou aquele etíope. E através daquele etíope, o evangelho chegou na Etiópia, naqueles tempos. Então, veja como Deus trabalha, né? Se você não entende o que está escrito nas Sagradas Escrituras, pelo menos isso tem acontecido comigo, há muitas questões aqui, muitos textos que eu não entendo, mas eu não fico preocupado, eu não fico em dúvida, eu não fico ansioso, não, eu peço a Deus, ó meu Deus, eu não entendi isso aqui. Sabe quando ele me responde? A hora dele. Mas ele vai me responder no momento dele. E passado um tempo, ele explica, ele me dá a direção, ele me revela aquilo que está escrito. Então, eu não tenho que me preocupar se eu não entender e ficar preocupado, ansioso, não. Quando eu não entender, eu oro para ele mesmo, o próprio Deus. Assim como ele enviou o Filipe para falar com o etíope, o próprio Espírito Santo vem e nos guia no momento dele. Então, como eu estava falando, esse texto aqui é glorioso, porque ele dá para a gente a receita de uma vida estável, um futuro brilhante, um futuro eterno. Se você pensa no seu futuro apenas aqui na Terra, é claro que você tem uma visão miúda, insignificante. Mas se você vai mais longe, você quer o seu futuro na eternidade, então você tem que ouvir, escutar, prestar atenção e colocar em prática. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu o assemelharei ao homem prudente
que pensa, como eu falei ainda há pouco, que raciocina, que pesa, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, a palavra de Deus é o que vai dar sustentação, são os materiais, a pedra, o cimento, é o próprio Deus, em forma de elementos físicos. Então você pega as palavras de Deus e constrói dentro de si uma casa, que é a sua vida eterna, para toda a eternidade. O seu futuro eterno depende disso. Então você construiu a sua vida sobre a palavra de Deus. A rocha é Jesus. Quando você apoia os pensamentos seus na palavra de Deus, apoia os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, então você é comparado por Jesus ao homem ou à mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, você não usou de emoção, de sentimentos, de preocupações. Não, você usou da inteligência. Cavou, fez um buraco na terra até achar a rocha, que é Jesus. Aí sim, quando você acha Jesus, acha a rocha, você fundamenta a sua vida sobre ele, sobre as suas palavras. Quando a pessoa fundamenta a sua vida sobre a rocha, fundamenta a sua vida sobre Jesus. Mas o que é Jesus? É o Senhor e Salvador, é o próprio Deus, é o que veio para nos trazer a eternidade. Ele veio para comprar a nossa vida, a nossa alma, pagar o preço por ela, e ele pagou. Então, quando você edifica a sua vida, os seus pensamentos, a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, então, presta atenção, Jesus disse, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos. Quer dizer, e combateram contra aquela casa. Então você vai ter problemas, você vai ser perseguido, você vai ser injustiçado, você vai ser caluniado, você vai ser martirizado por causa de Jesus. Vão bater em você, vão perseguir você. E, de repente, os primeiros inimigos seus serão os da sua própria casa. Sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, seus entes queridos, as pessoas que você mais ama. De repente, são as pessoas que vão persegui-los mais ainda. E isso é doloroso, muito doloroso, terrivelmente doloroso. Quando eu me converti, eu posso falar isso para vocês como um testemunho. Quando eu encontrei Jesus como a rocha, eu lembro que sábados eu ficava em casa, lendo a Bíblia, orando, buscando as coisas de Deus. E um dia a mamãe falou assim, meu filho, você só fica pensando na religião, pensando nas coisas assim de Deus, você tem que viver a sua vida. Você é jovem. E ela querendo me empurrar para viver uma vida, arranjar uma pessoa e tal. Porque ela estava com ciúmes. Ela tinha ciúmes de mim. Eu entendi depois. Na hora a gente não entendia. Eu não entendi, mas depois eu vim entender. Ela queria o meu bem, o melhor para mim. Ela não queria que eu fosse um religioso, como ela pensava. Porque sábado é o dia que as pessoas saem, vão para festas, vão para cinemas, etc. Enfim,
não curtia a vida. E eu ficava em casa. E ela falou isso. E achava que eu tinha ficado fanático. É isso mesmo. Isso me doeu um pouco, porque da pessoa que eu mais amava neste mundo, ela é que veio ou vieram palavras que me feriram. Depois ela se converteu, graças a Deus, graças a Deus. Mas, você vê, as chuvas, as tempestades, os rios, os ventos sopram contra aquela casa que foi construída na rocha. Como eu havia sido construído na rocha, a minha casa estava na rocha, que é Jesus, o Espírito da rocha, o Espírito Santo, me deu suporte para suportar aquelas coisas. E depois tudo passou, acabou. Mas eu fui sacudido, mas não caiu, eu não desanimei. Por quê? Porque eu lia a palavra de Deus e procurava colocar em prática, fazer aquilo que estava escrito, obedecer àquela santa palavra. Então foi assim que nós iniciamos a nossa jornada da fé. Mas eu quero que você saiba, que você venha discernir aqui, que Jesus fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Ele fala, é semelhante ao homem prudente. Depois ele fala assim, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as obedece, não as cumpre, quer dizer, aquele que ouve. Então, nessa parábola de Jesus, ele fala que aquele que escuta as palavras dele pratica. Quem escuta, pratica. Quem ouve, não pratica. Quem escuta é prudente. Quem ouve é insensato, porque dá ouvidos, mas não presta atenção. Isso acontece também com a gente no dia a dia. Por exemplo, se eu estou no meio de pessoas, conversando com pessoas, e tem aquelas abobrinhas que saem da boca das pessoas, então eu apago, eu deleto, eu ignoro. Eu ouço, mas não presto atenção. Não presta atenção. Isso quer dizer, eu ouvi o som, as palavras, mas eu não prestei atenção, então nem sei o que eles falaram. Mas quando eu escuto, então eu estou interessado. Quando eu tenho interesse, eu escuto, eu penso, eu observo, eu avalio, eu peso aquelas palavras. E assim é a gente. Então tem momento que você, pelo menos comigo é assim, tem momento que eu apago, que é conversa que não me agrada, eu só ouço, mas não presto atenção. Já quando a gente escuta a palavra, já é uma outra coisa, a gente presta atenção, a gente fica atento. E é isso que Jesus quer ensinar para você. Quando você lê a palavra de Deus, coisas simples vão revolucionar a sua vida. Por exemplo, essa campanha de hoje. Hoje nós vamos unir, dar as mãos à pessoa que concorda conosco e vamos clamar a Deus justamente porque Jesus falou. Isso aqui é tão simples, mas tão glorioso. Ele diz assim, olha só, Mateus 18:18. Ele diz assim, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra
será ligado no céu. Tudo. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ele está falando para quem? Para qualquer um? Não. Está falando para os que obedecem a sua voz, a sua palavra. Porque ele está falando, ele está ensinando, ele está orientando, ele está dando a dica, ele está dando, digamos assim, a receita. Então, quem crê na palavra vai aceitar, vai colocá-la em prática. E disse mais, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Puxa, assim como eu ensinava muito sobre essa parábola da analogia da construção da casa, da edificação da casa sobre a rocha, Mateus capítulo 7, 24, aqui também eu coloquei em prática. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha só. Então, quando eu comecei no trabalho, na obra de Deus, eu conto essa experiência, eu sei que talvez eu seja repetitivo, mas eu sou repetitivo porque eu sei que tem pessoas que nunca ouviram. Então, para aqueles que já ouviram, aguenta mais um pouquinho. Mas aqueles que não ouviram, que não escutaram, não tiveram chance de ouvir e escutar, então fica esse testemunho. O trabalho da igreja começou com 2 ou 3 pessoas. E eu citava exatamente esse texto. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas, ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, com aquelas 2 ou 3 pessoas, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? O que eu vou ensinar? Eu era, digamos assim, infanto-juvenil na fé, criança na fé, sem experiência, grandes experiências, enfim, o que eu vou falar para essas pessoas? Então, eu dava as mãos a elas, às vezes, e falava, olha, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ele estaria no meio delas. Olha, nós estamos aqui reunidos em nome de quem? É no meu nome? É no nome da igreja? Não. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, nós atendemos essa condição que Jesus falou aqui. Olha, se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, depois ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles. Então, se Jesus está aqui, se nós estamos reunidos em nome de Jesus, ele está aqui no nosso meio. Então, se ele está aqui, tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer um milagre, tem que acontecer alguma coisa que venha mostrar que ele está conosco. E a igreja começou assim, com 2 ou 3 pessoas. Hoje a igreja está espalhada pelo mundo inteiro, e são milhões e milhões de pessoas, eu não tenho ideia de quantas são, e nem me interessa, eu só quero ganhar alma. Eu estou interessado em almas, em levar as pessoas aflitas, feridas, cansadas, doentes, aquilo que Deus nos tem dado, só isso. E é isso que nós temos tentado levar para as pessoas, aquilo que Deus nos tem dado. Então, amiga, quando a gente pega palavras simples de Jesus e coloca em prática, porque não adianta a teoria, se a teoria da palavra de Deus não for praticada, não tiver efeito, o que adianta? Então, como é que a gente pode, digamos, ver o que está escrito, ler o que está escrito e viver o que está escrito, se nós não colocamos isso em prática? Para que a gente possa colocar, a gente tem que crer, acreditar. E foi isso que Jesus ensinou. Ele deu a palavra dele. E quem crê nessa palavra
Recebe. E quem não crê não recebe. Não tem nada de, eu mereço ou não mereço. Nada disso. O que tem a ver é o seguinte, a fé. Você crê, vai acontecer. Você não crê, não vai acontecer. Então, a palavra dele é para quem crê. É para quem realmente crê. Agora, como é que a pessoa pode crer se ela não escutar a palavra de Deus? Então, porque é pelo escutar a palavra de Deus que a gente vem receber a fé, que é a coragem para tomar atitude e tomar posse daquilo que está prometido. Você entendeu? Então, hoje nós vamos fazer isso aí. Nós fizemos com os pastores nessa quinta-feira passada e vamos fazer novamente hoje. E você é o nosso convidado. Você não tem que pagar nada. Nada. Você não tem que merecer. Venha como você estiver. Caído, fracassado. Você que está vivenciando o inferno. Enfim, a palavra de Deus continua viva. Aquele que ouve e pratica, ou melhor, aquele que escuta e pratica. Está vendo? Às vezes a gente coloca uma gafe, mas é isso. Aquele que escuta e pratica é prudente. Aquele que ouve, mas não pratica, é insensato. Quer dizer, não usa inteligência, usa só o coração, o sentimento e tal. E aí, é como o que construiu sobre a areia, a casa sobre a areia. Ele queria resultado rápido, objetivo. Eu quero a resposta para ontem. Muita gente faz isso. E todo mundo sabe que o apressado come cru. E a pessoa que é insensata, ela é apressada, ela come cru. Quente e cru. Então, nós vamos colocar isso aqui em prática, vamos ouvir e vamos praticar hoje. Você é o nosso convidado. Traga uma pessoa que concorde com você. E você e ela, as duas pessoas, vão concordar e nós vamos apresentar diante do tribunal de Deus aqui na terra, que é o altar dele. Deus abençoe e até logo mais ou até amanhã, em nome do Senhor Jesus, se ele assim o permitir. Graças a Deus.